Tá aqui. Já está liberado, viu, professor? Beleza, obrigado. Tá aqui. Está aparecendo já. Legal. Portanto, né? Portanto, retomando aqui o raciocínio, portanto, o que é a morte? Se você elimina, né, o medo da morte, como você elimina o medo da morte? Dizendo que a alma não é imortal, ela morre, a alma morre. E ao morrer, né, você não presta contas de absolutamente nada. Epicuro diz assim: portanto, o mais horripilante dos males, nada é para nós. Ou seja, quando estamos vivos, a morte não está presente. E quando ela está presente, nós não estamos aqui. O vulgo, ora foge da morte como o maior dos males, ora a procura para cessar os males da vida. O sábio, ao contrário, nem renuncia a viver e nem tem medo do não viver. Né? Então, esta sabedoria, né, essa filosofia que se desenvolve baseada na mortalidade da alma, ao contrário de gerar desespero para essa escola, gera segurança, gera felicidade. E você tem que viver aqui, neste momento. Tem que viver aqui intensamente, porque essa é a única vida que você tem, né? Depois de haveres conhecido os elementos constitutivos do universo, por que posso pensar assim? Porque, na verdade, o universo, tudo que existe, né, são átomos. A variedade de suas formas, o eterno movimento que os arrasta e os faz girar espontaneamente, bem como o modo através do qual podem criar todas as coisas, o próximo argumento que devemos tratar é a natureza do espírito e da alma. E é necessário expulsar aquele temor de Aqueronte, que, penetrando até o fundo da existência humana, transtorna até as raízes a vida de todos. Pinta inteiramente com o negro da morte, não deixa que qualquer prazer subsista puro e sem sombras. Né? Por que eu posso pensar que a morte não é? Porque o universo é todo composto de átomos. Né? Então, aquilo que eu chamo de consciência, aquilo que eu chamo de espírito, aquilo que eu chamo de alma, na verdade, nada mais é, né, do que um aglomerado de átomos. O fio desse raciocínio é límpido. Também o espírito e a alma, as faculdades intelectivas e o espírito vital, são aglomerados de átomos, obviamente de átomos especiais. Em consequência, com a morte do organismo, eles também se distanciam. Eles estão todos unidos, né, perfazendo matéria e forma. É a tradição do ilemorfismo, né, que aparece muito fortemente em Aristóteles. Esse conglomerado de átomos que está aqui diante de vocês, e do qual vocês têm uma imagem que é transmitida via internet, essa projeção aqui é uma mistura de muitos átomos, tá bom? E só que haverá um momento em que isso vai se desfazer. E aí, então, né, eu volto ao pó, volto à Terra, a uma desintegração desta matéria, né, desta forma, porque isso vai fazer com que, né, esses átomos estejam misturados à Terra e um dia eu talvez exista como partícula sendo
uma espécie de adubo para um pé de abacate. Perfeito? É isso, né? Então, essa forma humana na qual os átomos estão todos interligados, eles acabam, em algum momento, se desfazendo, se desconectando e voltando para a Terra. Não sei quantos de vocês aqui já viram uma exumação, né, no cemitério. É impressionante, é uma aula de teologia, uma aula de filosofia. Recomendo, né, que vocês um dia passem por essa experiência. Eu passei por essa experiência uma vez, e aquilo foi muito marcante para mim, né, porque depois de 20 anos na Terra, num caixão, quando existe a exumação, né, de um corpo, a única coisa que foi preservada ao longo desses 20 anos é aquela fita de plástico que envolve os caixões. A madeira desapareceu completamente, cabelo, né? Não há nenhum vestígio de pele, nada, né? E aquela pessoa que tinha 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, aquilo se resume a alguns ossos que você não consegue mais identificar, assim, ossinhos da mão, né? O coveiro, tá vendo os ossos aqui? Não. Aí ele misturava, tá? Esses aqui são os ossos da mão, né? Coisinhas minúsculas, pequenas, assim, que se, né? Eu, não sendo especialista, se eu tivesse que mexer com aquilo, eu achava que era só terra, né? E ele conseguia ver ali os ossos, coisas que eu não via. Então, assim, os ossos maiores, tudo bem, você, né, identifica, mas os menores, impossível, né? Então, é isso. O que sobra da vida? Nada, absolutamente nada, diria um epicurista, né? Portanto, se a alma é mortal, tudo aquilo que uma tradição milenar contou sobre as penas eternas que nos esperam no além carece de fundamento. Fica claro também que esse tipo de argumentação fere a casta sacerdotal de todas as religiões. Lucrécio, no princípio do seu poema, diz o seguinte: vencido pelos discursos terrificantes dos sacerdotes, em algum momento tu procurarás afastar-te de mim. Aqui há a ideia do interesse de alguns em manter os homens na ignorância por meio do temor ao além é muito clara. O que significam as religiões para essa corrente? São enganadoras, usam o medo da morte como chantagem para manter os homens na ignorância, preservando interesses espúrios, né, e sistemas econômicos, políticos, sistemas de poder, regimes de verdade, né? Essa é a lógica que está por trás dessa crítica que vem da tradição epicurista. Para Epicuro e seus seguidores, a revelação da simples verdade, segundo a qual a morte é o fim de tudo, e que não há segundos tempos a nos esperarem, implica numa ética inteiramente terrena. Terrena. É uma ética terrena, é uma ética laica, é uma ética, inclusive, muito austera. Por ser terrena e por não ter que prestar contas de nada, ela é austera. Em que sentido? Toda partida é jogada aqui, não há um depois. O bem tu o fazes não por razões exteriores, mas porque deves fazê-lo aqui, como fonte da tua felicidade aqui. E a culminância dessa ética laica é que o bem é fonte de felicidade e bem-estar. É esse altruísmo, né? Poderia-se dizer com os utilitaristas ingleses, né? Uma forma suprema de egoísmo, né? É uma ética puramente imanente. Vai dizer assim, pô, mas eu não tinha pensado por esse lado. Mas não tenham dúvida que muitos e muitos países que
tem, né, caminhado para uma perspectiva secularizante, de uma maneira ou de outra, por caminhos tortuosos, abraçaram, né, uma ética imanente, mas uma ética que, muito pelo contrário, né, quem acha que para você ser ético, você precisa ser religioso, o que essa escola diz e o que muitas outras também afirmam, você não precisa da religião para ser ético. Você pode ser ético, mesmo não sendo religioso, porque, né, não é porque você tem medo do futuro que você tem que ser bom aqui. Você tem que ser bom aqui porque faz parte do processo, né, da constituição humana, da busca pela felicidade, já que você só vai viver essa vida, viver uma vida íntegra, né, envolvendo você e as pessoas que te cercam, né, nesse espaço de tempo. Pode-se dizer que a natureza é a única divindade que ocupa com funções diretivas o universo atômico, lucreciano e epicurista. Aí a gente está chegando onde eu queria. Hoje em dia, há toda uma espécie de um fundamentalismo, né, natural, né? Então, isso também não é novo. Se você volta para Spinoza, por exemplo, Spinoza diz, olha, Deus existe, mas o que é Deus? Deus é a natureza. Então, quando eu levanto de manhã e vejo as forças da natureza atuando, eu estou vendo Deus. Eu vejo, por exemplo, a primavera chegando, vejo daqui a pouco o verão chegando, daqui a pouco o outono, depois o inverno. As leis impressas na natureza, né? E isso que nós enxergamos como natureza, isso é Deus. Não existe um Deus pessoal. Existe uma força, né, na natureza atuando e, portanto, determinando as nossas vidas, né? Há um misterioso clinamin essencial para determinar os encontros e desencontros dos átomos, né? Esses choques que provocam os movimentos genitais variados entre si, caso a caso, dos quais nascem os seres, os objetos, né? Esse clinamin é exatamente essa, né, integração e desintegração dos átomos. Quem coordena tudo isso? Bom, quem coordena tudo isso é a própria natureza, né? Aquilo que as religiões chamam de Deus nada mais é do que a natureza atuando. É bem verdade que há um ponto nevrálgico, né, que muitos especialistas em Epicuro levantam, que é tentar conciliar, né, esse universo rigidamente mecanicista, né, com uma possível liberdade individual. Então, por que que eu, como ser humano, consigo pensar sobre essas coisas, né? Diferente do gato, diferente do cachorro. Eles também são produtos da physis, mas eles não refletem sobre a existência. Eu reflito, né? A teologia vai ter uma resposta, né? Porque nós somos a joia da criação de Deus. Nessa tradição aqui, não existe Deus. O Deus que existe é um Deus chamado natureza, né? Que me permitiu viver e que, de alguma maneira, ceifará a minha vida e eu vou continuar a existir de maneira atomizada em alguma outra configuração atômica que vai se organizar em algum momento, né? E, portanto, há uma crítica muito forte, né, à religião, né? E hoje, quando você vê toda uma sociedade secularizada, né, no mundo, fica se perguntando, por que que chegamos a isso? De onde vem isso? Quando você vai especulando as raízes disso, você vai descobrindo que há um diálogo com tradições filosóficas antigas, né? Você pega um fundamentalista e cabeça fechada é a mesma coisa, né? Mas você pega um fundamentalista aí limitadão, né? Não tem fundamentalista que não seja limitado também. Mas você pega um cara assim, meio chucro, ele vai, não, o problema da secularização é o liberalismo teológico. Que liberalismo teológico, rapaz? Acorda.
né? Secularização tem raízes, né, muito antigas, tá? E, de alguma maneira, a gente abriu a caixa novamente com a própria reforma, né? Como eu disse a vocês, a gente gostou do início da secularização, só que ela fugiu do nosso controle. A humanidade levava sobre a Terra uma existência abjeta, submetida ao peso da religião. Do alto das regiões celestes, ela ameaçava os mortais com sua face terrível. E quando pela primeira vez um grego, um ser humano, ousou levantar os olhos mortais contra ela e opor-se. É lógico que Lucrécio está fazendo referência aqui a Epicuro. A religião foi abatida e submetida, e a nossa vitória alçou-se aos céus, nos faz parceiros dos deuses, diz Lucrécio. A felicidade assim conquistada é a ausência de dor, é um prazer sofisticado, é uma conquista intelectual, felicidade totalmente humana, estranha a qualquer intervenção divina. E aí vem uma série de perguntas, né? Um tipo de felicidade assim é possível? A sociedade contemporânea, principalmente as sociedades que caminham a passos largos para um processo de secularização, que vão substituindo Deus por outros deuses sem perceber, né? Por exemplo, eu não tenho dúvida de que muita gente hoje confunde o Deus bíblico com o Deus mercado, quando confunde cristianismo com um tipo de modo de produção específico, né? Um tipo de felicidade assim é possível? Há elementos epicuristas no mundo contemporâneo? Eu diria que muitos, né? Mas eu levanto outras questões. Qual a importância, né, da gente conhecer a antiguidade clássica, né, para a filosofia, para a teologia? Esse atomismo da antiguidade reverbera, por exemplo, na ciência contemporânea? Ó, existe um sujeito chamado Richard Feynman, que ganhou um prêmio Nobel, né? Ele é um físico teórico, um dos pioneiros da eletrodinâmica quântica, ligado, né, à mecânica quântica, portanto, ele tem uma frase que é assim, lapidar. Ele diz: eu, um universo de átomos, eu, um átomo no universo. Né? Eu, um universo de átomos. Eu, um átomo no universo. É isso. Então, essa perspectiva atomista, né? Esse atomismo, ele está presente em vários segmentos, E existe uma ética que brota daí, né? O medo da morte é explorado pelas religiões. A religião pode ser usada de forma instrumental. Ímpio não é aquele que nega os deuses do povo, mas aquele que atribui aos deuses as crenças do povo. Epicuro disse isso. É possível uma ética laica, terrena e austera? Como Epicuro e Lucrécio foram recepcionados pela tradição cristã? Né? Basta lembrar, por exemplo, do calvinista Pierre Belle, que dedica um verbete a Lucrécio no seu dicionário histórico e crítico. Né? A tradição calvinista sempre lidou com isso, mas em algum momento a gente perdeu relevância. Se eu fizer uma enquete hoje e perguntar para 100 pastores, me digam quem é Pierre Belle, eu diria que 110 não vão saber. E era um calvinista, está na base da ciência moderna. Né? Todos os grandes filósofos o citam, né? Todos os que vieram depois dele o citam. Né? É impossível fazer qualquer coisa depois de Pierre Belle.
né? Calvinista, mas pouquíssimo conhecido. E os caras ficam aí, né? Citando outros, e, enfim. Pierre Bayle entendeu a gravidade. Opa, peraí, preciso enfrentar. Esse aqui é um problema sério. Esse aqui é um problema sério. Porque essa ética laica, austera, ela desmonta uma argumentação que vem de longa data, que é a argumentação da imortalidade da alma, né? Qual o impacto, né, de correntes filosóficas como epicurismo, estoicismo, na organização do cristianismo antigo e hoje? Porque se a gente não conhece essas correntes na antiguidade, a gente também não é capaz de percebê-las hoje. Só para vocês terem uma ideia, tem um capítulo de um livro do Schopenhauer, e ele diz que ele trata da metafísica da morte. E ele diz assim, olha, existem duas correntes que oscilam, né? Aniquilação absoluta, então acabou, e a imortalidade da alma. Ele diz, ambas são falsas. Nesse sentido, ele está numa chave epicurista, né? Porque ele não vai seguir uma tradição que trabalha com a noção de aniquilacionismo, né? A aniquilação da alma. Não, a alma não é aniquilada, ela é desintegrada. Desintegrada, ela sobrevive em outros lugares. Então, quando você vai lendo, né, a proposta do Schopenhauer, ele vai mostrando, né, para ele não existe um Deus também, né, o que existe é a vontade, né, por isso o mundo como vontade, como representação, e a vontade é sempre cega, mas ela permite, né, ela não se alegra nem com o seu nascimento, nem com a sua morte, ela simplesmente empurra, né, você para a vida e para a morte, e ela é cega. E o que nos garante a vida ou garante a nossa segurança, a gente tenta sobreviver porque há em nós uma pulsão de vida, né? Freud depois recupera esse conceito. Há uma pulsão de vida, há um desejo de vida em nós, impresso em nós. Mas em algum momento a gente se desfaz. Como que a gente sobrevive a tudo isso? A gente sobrevive a tudo isso através da transmissão genética. Onde que eu vou viver? Eu vou viver nos meus filhos, nos meus netos, porque eu transmiti a minha carga genética para as futuras gerações, né? Então, isso tudo para mostrar para vocês que há desafios muito maiores. Enquanto os caras estão brigando, né, por questões bobinhas, há coisas muito mais sérias, há coisas muito mais profundas para serem debatidas. E o cristianismo não faz esse dever de casa porque ele fica o tempo todo nessa fanfarra, né? Existem muitos teólogos fanfarrões que gostam de likes na internet e ficam perdendo tempo com aquilo que não tem relevância, quando no fundo você tem coisas mais importantes para serem debatidas. Aí eu volto lá para a primeira parte da aula, onde eu fiz um questionamento. É possível a gente se livrar do discurso da morte, do medo da morte? A gente sabe que a gente morre. E nós, como cristãos, acreditamos que nós vamos prestar contas de tudo, claro. Mas é possível construir um discurso em que a morte não seja usada como chantagem? Esse é um questionamento, né? A gente percebe que a religiosidade hoje em dia é uma religiosidade que atende aos interesses do aqui e do agora, né? O que, na verdade, é se deixar sequestrar por essa lógica, só que com o discurso metafísico embutido, né? Epicuro já dizia, tudo tem que ser vivido aqui, acabou.
O cristianismo de hoje também diz, parece que tudo tem que ser vivido aqui, só que a gente ainda acredita que vamos andar em ruas de ouro e coisa e tal. Por que eu estou falando isso? Porque a religiosidade, hoje em dia, ela vai desembocando em coisas malucas, né? Eu vi essa semana, eu não sei se é piada, se não é, eu estou com essa dúvida ainda, mas eu imagino que não seja, de um culto pet. Não sei se vocês viram isso na internet, né? Uma determinada igreja colocou um... Vimos e é realidade mesmo, pastor. É realidade? Infelizmente. Então, Lá em Goiânia, pastor. aí você tem um culto pet, né? Cachorrinhos de madame, todos reunidos ali, né? Latindo e reproduzindo a música da Ana Paula Valadão. Então, assim, né? E as pessoas acham que isso é glorificar a Deus. Então, ou seja, chegamos nesse ponto, gente. Chegamos nesse ponto. Enquanto nós fomos sequestrados por coisas menores, esquecemos de debater as coisas mais profundas, né? Me parece que o epicurismo ele é muito forte, mesmo que ele não apareça com esse nome, né? Mas os traços do epicurismo estão presentes na sociedade secularizada, numa sociedade que encontrou paz exatamente nessa perspectiva. Uma vez eu estava conversando com uma moça, ela ficou muito minha amiga, mas ela era dessa corrente, né? Eu dizia a ela, puxa, mas como assim? A gente vive uma vida inteligentíssima. Mas ela dizia, eu dizia para ela, nós vivemos uma vida com relações humanas, com memórias, com sensações. E aí você está me dizendo que acabou, acabou. Acabou, Gerson. É isso. E ela não conhecia a corrente epicurista, mas ela havia assimilado a corrente epicurista por outros caminhos que chegaram a ela. E ela disse, não, acabou, Gerson, é aqui, eu não tenho esperança nenhuma. Você é muito legal, a gente tem grandes papos, mas, cara, eu decidi, sabe? Eu não tenho medo da morte. A morte é isso aqui, para mim, acabou, né? Não vou prestar contas de nada. Nem por isso eu sou uma pessoa ruim, muito pelo contrário, procuro ser uma pessoa muito boa. E naquele momento eu identifiquei que o epicurismo ele está mais presente entre nós do que a gente imagina, né? E aí ficam essas perguntas aqui todas para nós, né? Como a gente sobrevive a isso? Como dialogar com uma sociedade assim, né? Como tentar, né, construir um discurso cristão que seja relevante e que, ao mesmo tempo, não use, né, a chantagem da morte, mas que, ao mesmo tempo, alerte as pessoas que a morte é uma realidade. Ao mesmo tempo, mostre para as pessoas que Jesus não tem uma função só utilitária. Eu não amo a Jesus simplesmente porque ele me dá coisas. Eu devo amá-lo porque ele é a vida da minha vida, né? Como dizia Agostinho. Ele é a vida da minha vida. Então, eu o amo por isso, de maneira abnegada. Não porque ele me dá coisas, não porque ele cumpre as suas promessas, né? Não. Se ele não cumprisse, continuaria amando da mesma forma, né? Como ajustar a mensagem cristã num mundo em confusão como o nosso, né? Eu acho que esse é o grande desafio dos teólogos hoje em dia, tá bom? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Legal. Pessoal, é isso, assim, né? Eu sei que são muitas informações, talvez alguns de vocês nunca tenham tido contato com a tradição epicurista, não nesse formato, né? Mas, de alguma maneira, essa tradição está presente entre nós. Ela chega até nós por
N caminhos. E vocês vão encontrar muitas pessoas inteligentes que abraçaram essa ética, uma ética imanente, laica, austera, e não precisa, né, acreditar no além. Como dialogar com essa gente, né? Esse é o desafio que eu queria deixar para vocês hoje. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Então tá bom. Bom, Depois o professor disponibiliza para a gente os slides, né? Que tá, foram bem tá bom. interessantes lá no Classroom. Legal, tá bom. Alguma outra questão? Não? Vou fazer a chamada, Professor, então. Oi. hoje existem alguns extremismos que eu acredito que um deles, eu gostaria de ouvir a sua opinião, se ele parte de um fundamento epicurista, por exemplo. Tem aquelas pessoas que elas falando do cristianismo, elas vivem na expectativa do Maranata, né? Vem Senhor Jesus a todo tempo, a todo momento, enquanto tem outros que dizem que não se deve clamar Maranata de forma nenhuma, que nós devemos viver aqui, que nós devemos estar aqui, que nós devemos nos apegar aqui, porque Deus nos colocou. Eu entendo essa questão, só que eu queria saber se nessa segunda posição não tem alguma influência desse modo filosófico, dessa corrente filosófica de Epicuro, né? Porque ela é legal no sentido de que nós temos a nossa missão aqui e devemos ficar aqui, mas será que também não tem um certo tipo de apego ao que está aqui e apenas ao que está aqui? Eu entendo que não, pelo seguinte, porque me parece que essa segunda posição ela é bastante bíblica. Em que sentido, né? Quando logo depois de passar 40 dias, né, com os discípulos, e isso não é algo desproposital, né? Na verdade, Lucas, quando faz isso, na tradição lucana, né, do Evangelho e de Atos, esse reforço, né, Lucas sempre tenta conectar o que Israel fez com o que Jesus fez e aquilo que a igreja vai fazer, né? E nesse sentido, depois de 40 dias, né, Jesus com os discípulos, com os apóstolos, 40 dias Jesus passa no deserto, Israel passa 40 anos, tem toda uma construção literária aí, né? Mas depois de 40 dias, Jesus está para ser assunto ao céu, e aí perguntam para ele sobre quando ele vai restaurar o reino de Israel, né? E aí a resposta dele é exatamente que eu acho que esse segundo grupo se encaixa. Ó, não compete a vocês saberem disso, né? Não compete. O que compete a vocês é saberem que vocês, né, receberão o Espírito Santo, serão as minhas testemunhas, continuem vivendo aqui. É isso, né? Ou seja, não se preocupem com essas coisas, porque você tentar antecipar algo que, né? Essa coisa do Maranata, vem Jesus o tempo todo, significa também uma forma de alienação, né? Ou seja, você se recusa a viver aqui, né? Você não aceita o viver aqui. O outro lado pode ser, você só quer viver aqui? Não, não é uma questão de só querer viver aqui. É viver aqui e não estar preocupado o tempo todo em antecipar algo que não cabe a mim, porque não cabe a mim, né, discernir tempos ou épocas. Quando tiver que acontecer, vai acontecer, né? Quem resolve isso mais tarde, e isso fica como título, né? E o título diz muito, porque o título já é a tese explícita, é Agostinho, né? É a cidade de Deus e a cidade dos homens.
Paulo tinha uma expectativa de que na geração dele Jesus voltaria. Não voltou, né? Paulo imagina que a geração dele vai ver a volta de Cristo. Não aconteceu. Aí essa volta é postergada. Daqui a pouco você tem 400 e poucos anos, Jesus não voltou. O cristianismo está sendo atacado de maneira violenta porque é a religião oficial do Império Romano agora né? E quando não era a religião do Império Romano, quando o Império Romano adorava múltiplos deuses, Roma não sofria ataques bárbaros. Agora, depois que aderiu ao cristianismo, com esse Deus fraco, né, diziam os romanos, acusando a igreja, Roma foi invadida pelos bárbaros. O que fazer? Aí Agostinho responde, né? Entre as muitas coisas que Agostinho responde, ele diz, olha, a gente tem que entender que nós temos um pé lá e um pé cá. Existe a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Ou seja, eu sei para onde vou, mas ao mesmo tempo, enquanto isso não acontece, eu devo ter uma vida aqui. E é engraçado que essa mesma postura aparece em Calvino novamente, né? Eu sempre digo isso. Calvino escreve sobre as coisas mais profundas do ponto de vista teológico, mas ele termina o 4º livro das Institutas falando de política. Exatamente porque ele está na mesma chave agostiniana. Ou seja, não dá. Ou seja, eu sei para onde vou, mas enquanto isso não acontece, e não sei quando isso acontecerá, não sei quando Jesus voltará, o fato é que eu tenho que viver aqui. Então, me parece que a segunda posição não tem nada de epicurista, tem de bíblica. Eu acho que essa é a lógica, né? Não se trata de um apego às coisas daqui, mesmo porque tanto a tradição agostiniana quanto a própria tradição calvinista trabalham com a lógica da peregrinação, né? A marca registrada do calvinismo, aliás, é isso, né? Quem é o calvinista? O calvinista é o peregrino. Você mata o calvinismo aqui na França, como fizeram na noite de São Bartolomeu, ele renasce na Holanda. Você mata na Holanda, ele renasce nas 13 colônias britânicas, que é uma força, né? Que a gente deveria resgatar, inclusive, que acho que anda meio combalida no Brasil. Mas é isso, assim, eu não vejo esse querer viver aqui como um apego ao epicurismo, não. Eu acho que é bem bíblico. Tá? Beleza, pastor. Tá bom? Pastor, professor, Oi. disso ainda não lembro, tem um teólogo que ele usa a imagem e ele diz o cristão não deve ser como uma topeira, que só se fica afundado na terra preocupado com a vida aqui, mas também não deve ser um balão, com a sua mente voada, pensando somente no futuro, somente como será daqui para frente. Mas ele deve ser como uma árvore, tem suas raízes aqui e seus pensamentos também lá no alto. Eu não lembro qual teólogo que fala, que aí ele vai trabalhar com essa noção também. É uma boa metáfora essa, uma boa imagem, né? De fato, é bastante explicativa. É isso mesmo, né? Mas isso ele está bebendo nessa longa tradição cristã, né? Que existe uma tensão, né? Uma tensão entre o já e o ainda não, que é uma tensão usada, né? Recentemente, né? Cunhada no século XX, mas que recupera, né? Conceito, se eu não me engano, é o Kuhlmann, né, que trabalha essa noção inicialmente, né, entre o já e o ainda não, e depois muitos teólogos repercutem isso, né.